Olá, eu sou a Tatiane, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Química da URGS, orientada pelo professor Marcos Leite, e hoje vou apresentar para vocês o meu projeto de doutorado que fala sobre a síntese de nanopartículas de perovskitas duplas de haleto, aonde então a gente vai utilizar algoritmos de machine learning para prever condições sobre essa síntese. Bom, mas o que é o machine learning? O machine learning é uma parte dentro da inteligência artificial. É a parte responsável pela aplicação dos algoritmos que vão desenvolver essa inteligência. E, através de vários dados, consegue adaptar comportamentos, aprendendo sobre esses dados e observar padrões que não seriam vistos por nós. No nosso cotidiano, a gente tem aplicações de machine learning a todo instante. Com a Amazon, né, através da Alexa, com as buscas no Google, com as sugestões da Netflix e do Spotify. E por mais próximo que isso esteja de nós, às vezes parece distante fazer uma ligação como a gente pode utilizar na ciência dos materiais e na química, por exemplo. A gente pode aplicar desenvolvendo sínteses autônomas, desenvolvendo planejamento experimental. A gente pode prever novas moléculas, prever novos compostos. A gente pode melhorar, otimizar a caracterização de materiais, seja por imagem, seja por espectros ou de fitogramas. São muitas aplicações possíveis. E uma aplicação interessante é nas perovskitas, porque existem milhares de perovskitas diferentes. Aqui eu trago algumas das estruturas das perovskitas, e tem milhares de possibilidades. Os dados que existem são milhares, e isso é um prato cheio para o machine learning. Então a gente consegue utilizar o machine learning nas perovskitas para inúmeras aplicações. O que são as perovskitas? A perovskita simples é uma estrutura do tipo ABX3, onde o A e o B são cátions e o X é um ânion. Né? Esse ânion pode ser um oxigênio, um halogênio ou um calcogeneto. Aqui vou falar sobre os halogênios. Essas perovskitas são semicondutores, possuem um bandgap que é modulável, mas varia de 1 a 4 electronvolts, e as mais famosas, principalmente para células solares, são as perovskitas de haleto baseadas em chumbo. Mas, apesar das perovskitas de chumbo terem uma eficiência alta, elas não são estáveis com relação ao meio ambiente, na nossa atmosfera, o meio que a gente vive, que elas seriam aplicadas, e aqui entram as perovskitas duplas, por dois motivos. São mais estáveis do que as perovskitas baseadas em chumbo. 2, são perovskitas para substituir o chumbo, porque o chumbo é um metal pesado. Então a gente prefere materiais que não tenham metais pesados, como o chumbo, por exemplo. Então as perovskitas duplas são uma estrutura do tipo A2B'(X6, onde aquele cátion único, né, perovskita simples, de chumbo, é substituído por 2 cátions B. Então a gente aumenta ainda mais a possibilidade de estruturas que a gente tem quando comparado às perovskitas simples. Como essas perovskitas são sintetizadas? Bom, normalmente são 3 métodos de síntese escolhidos, né? Recristalização com dissolvente, o método de reação de troca iônica e o método hot injection. Nesse trabalho a gente vai falar mais sobre o método hot injection, porque é nele que a gente vai se basear, porque ele fornece uma maior estabilidade dos ligandes, um maior controle dos parâmetros e uma baixa dispersão de tamanhos. Então, o objetivo do projeto é, através de algoritmos de machine learning, identificar as melhores condições para a síntese de perovskitas duplas de haleto e de césio, cobre ou prata e lantânio, nanoparticuladas pelo método hot injection. Então, inicialmente, a gente precisa montar os modelos de machine learning, né? Então a gente precisa solucionar o problema que é síntese das perovskitas, que é encontrar esses parâmetros de síntese. Então existe uma série de passos que a gente precisa seguir para desenvolvimento desse modelo, observando sempre como resposta o tamanho de partícula. Então aqui eu trago parte da minha base de dados, a gente pesquisou na literatura todos os artigos sobre perovskitas duplas, baseadas em haleto e hot injection, e a gente coletou 24 variáveis, né, de cada artigo, resultando em 164 observações. Então, a gente coletou informações como qual a perovskita, fator de tolerância, temperatura, os precursores metálicos, os haletos, suas quantidades, solventes, quantidades dos solventes, para todas essas 164 observações. Depois, a gente fez uma limpeza nos dados e para depois, então, aplicar 7 algoritmos de machine learning. Então, aqui eu trago alguns resultados preliminares, né? Inicialmente, como eu comentei, a gente tinha 24 preditores, no final ficamos com 20. E aqui eu trago alguns dos métodos que a gente aplicou. Métodos baseados em árvores e o Deep Learning baseado em redes neurais. E eu destaquei aqui o GBM, que foi o método que apresentou as melhores métricas. Né? Elas são divididas aqui entre a etapa de treino e a etapa de teste. A gente pode observar que esses números realmente ficaram melhores, né? R² mais alto e RMSE e MAE menores, né? O que é bastante interessante. Então, esse GBM é o método que foi escolhido para ser utilizado para a próxima etapa, que vai ser a etapa de determinação dos parâmetros de síntese propriamente ditos. Aqui eu trouxe alguns dos resultados que a gente pode observar com os modelos, né? Eu trouxe aqui os resultados para o GBM. A gente pode observar a importância das variáveis para esse modelo, como, por exemplo, a gente pode ver que o bandgap é o parâmetro mais importante para o diâmetro da perovskita, seguido pela quantidade do precursor do cátion B2. E a quantidade do cátion B1, por exemplo, já não é tão relevante assim. Aqui ó, a gente pode observar o quão bem o modelo se adaptou para os nossos dados, né? Então, os que seriam relativos àquelas métricas. E as bolinhas em azul representam as previsões feitas pelo modelo,
para a parte do teste, e as bolinhas vermelhas representam os valores reais fornecidos para o modelo. Então, quanto mais próximo um do outro, melhor o modelo está se adaptando. E aqui ao lado é uma outra maneira de a gente poder observar essa resposta, né? Que é numa reta. Quanto mais próximo da reta, quanto menos disperso, para cima ou para baixo dessa reta, melhor está o nosso modelo. Então, até o momento, a gente conseguiu desenvolver esses modelos de machine learning para as condições selecionadas, né, perovskitas duplas de Aleto e sintetizadas por hot injection. Também a gente observou que os modelos se mostraram eficientes para as previsões de acordo com as métricas. A gente também conseguiu identificar quais parâmetros são mais importantes para a síntese. E as próximas etapas, então, envolvem a aplicação do modelo, o GBM, para determinação das condições de síntese, e isso vai ser feito por Reinforcement Learning. Depois a gente vai executar a síntese com as condições previamente determinadas pelo modelo, depois caracterizar essas perovskitas e, claro, aplicar elas em células solares. Queria agradecer pela oportunidade de estar participando da Escola de Luz, quero agradecer ao meu programa de pós-graduação, ao meu órgão de fomento, né, o PRH, que é da ANP, e ao meu grupo de pesquisa. Muito obrigada.